No vídeo de hoje, vamos falar sobre regra de 3 composta. Vejamos os seguintes exemplos. Número 1. Em uma loja, 10 homens empacotam 20 caixas em 2 horas. Quantas caixas são empacotadas por 5 homens em 3 horas? Então, temos as seguintes informações: homens, caixas e horas. No primeiro momento, temos a informação de 10 homens, que empacotam 20 caixas, utilizando um tempo de 2 horas. No segundo momento, temos as seguintes informações. Sabemos que teremos 5 homens, utilizando o tempo de 3 horas. E quantas caixas eles poderão empacotar? Não sabemos, então colocamos um X. Para analisar as grandezas de uma regra de 3 composta, devemos efetuar as seguintes análises. Primeiramente, iremos fixar a coluna que tem o X. Então, vamos dar um destaque na coluna que tem o X aqui, que é a coluna de caixas. Então, destacamos ela. Agora, iremos comparar esta coluna com as outras duas colunas. Primeiramente, iremos comparar com a coluna de homens e depois com a coluna de horas. Então, vamos analisar pela lógica, de cima para baixo, observando os números. Se a quantidade de homens diminuiu, atribuímos um sinal de menos aqui na coluna dos homens. E aí, pela lógica, analisamos. Se a quantidade de homens diminuiu, a quantidade de caixas empacotadas também diminuirá. Então, atribuímos sinal de menos aqui nas caixas. Agora, vamos comparar a coluna de caixas com a coluna de horas. E vamos analisar de novo de cima para baixo. Se a quantidade de horas aumentou, atribuímos um sinal de mais. E agora vamos analisar. Se agora temos mais horas, isso quer dizer que podemos empacotar mais caixas. Então, atribuímos sinal de mais na coluna de caixas. Observem que fizemos uma comparação da coluna de caixas, que é a coluna que tem o X, com a coluna de homens, e também fizemos uma análise da coluna de caixas com a coluna de horas. Então, muito cuidado com essas análises. Feitas as análises, agora iremos proceder com a resolução. Como faremos? Primeiramente, pegamos a coluna que fixamos, que nesse caso foi a coluna de caixas, e copiamos ela do jeito que está, 20 sobre x. Colocamos igual. E agora observamos as outras colunas. Comparando com a coluna de caixas, a coluna de homens, tivemos os mesmos sinais? Sim, tivemos os mesmos sinais de menos. Portanto, copiamos do jeito que está, 10 sobre 5. Colocamos agora um sinal de vezes. E observamos a coluna de horas. Ao compararmos a coluna de horas com a coluna de caixas, obtivemos os mesmos sinais? Sim, então copiamos do jeito que está ali, ou seja, 2 sobre 3. Neste momento, vamos resolver o lado direito da equação. Copiamos o 20 sobre x igual, e agora resolvemos, efetuando a multiplicação de frações. 10 vezes 2 fica 20. E 5 vezes 3 fica 15. Então, ficamos com 20 sobre 15. E agora multiplicamos cruzado. Ficamos com 15 vezes 20 igual a 20 vezes x. 15 vezes 20 totaliza em 300, igual a 20 vezes x, que fica 20x. O 20 que está multiplicando x irá passar dividindo. Então, escrevemos 300 sobre 20 igual a x. E 300 dividido para 20 resulta em 15, igual a x. Como x é a quantidade de caixas que seriam empacotadas, podemos concluir que seriam empacotadas 15 caixas. Número 2. 10 operários, trabalhando durante 9 horas por dia, constroem uma casa em 30 dias. Se trabalhassem 6 horas por dia,
durante 15 dias, quantos operários seriam necessários? Então, temos informações de operários, horas e dias. No primeiro momento, temos 10 operários, que trabalham 9 horas por dia, durante 30 dias. No segundo momento, queremos saber quantos operários, então colocamos X, trabalhando 6 horas por dia, durante 15 dias. Então, temos aqui as nossas informações organizadas. Neste momento, vamos dar um destaque na coluna que tem o X, que é a coluna de operários. Então, destacamos aqui. Agora, efetuamos a comparação da coluna de operários com a coluna de horas. De cima para baixo, analisando os números. Diminuímos a quantidade de horas, então atribuímos um sinal de menos. Se diminuímos a quantidade de horas, iremos precisar de mais ou de menos operários. Neste caso, com menos horas para realizar o serviço, precisaremos de mais operários, então atribuímos um sinal de mais. Agora, vamos comparar a coluna de operários com a coluna de dias. Observando de cima para baixo, podemos perceber que o número de dias diminuiu, então atribuímos um sinal de menos. E agora analisamos. Se o número de dias diminui, iremos precisar de mais ou de menos operários para finalizar a obra. Com menos dias, então concluímos que precisaremos de mais operários, então atribuímos um sinal de mais. E agora organizamos a resolução. Vamos pegar a nossa coluna que fixamos aqui, que foi a coluna de operários, e escrevemos aqui 10 sobre x, do jeito que está na nossa tabela. Igual. Agora, iremos comparar as colunas. A coluna de operários e a coluna de horas têm sinais diferentes. Portanto, são inversamente proporcionais. E trazemos para a nossa resolução invertendo a coluna de horas. Então, escrevemos 6 sobre 9. Vezes... E agora observamos a coluna de dias. Como temos sinais diferentes ao comparar a coluna de operários com a coluna de dias, podemos perceber que são grandezas inversamente proporcionais. Então, copiamos as informações dos dias invertidas e escrevemos 15 sobre 30. E agora resolvemos. Ficamos com 10 sobre x igual 6 vezes 15 fica 90, e 9 vezes 30 fica 270. Multiplicando cruzado, ficamos com 10 vezes 270 igual a 90 vezes x. 10 vezes 270 resulta em 2.700, igual a 90 vezes x fica 90x. O 90 que está multiplicando irá passar dividindo, então escrevemos 2.700 sobre 90, igual a x. E 2.700 dividido para 90 resulta em 30, igual a x. Como x é a quantidade de operários, podemos concluir que seriam necessários 30 operários. Número 3. Um motorista viaja entre as cidades A e B. Sabe-se que o motorista faz uma entrega por mês, viajando 5 horas por dia, com uma velocidade média de 80 km por hora. Quantas horas por dia ele deverá viajar caso a velocidade média fosse de 100 km por hora e fossem necessárias 2 entregas por mês? Então, temos as seguintes informações: entregas, horas e velocidade média. No primeiro momento, é realizada uma entrega. São 5 horas por dia, com uma velocidade média de 80. No segundo momento, nós teremos 2 entregas. Queremos saber a quantidade de horas, portanto, atribuímos x, tendo uma velocidade média de 100. A nossa coluna que tem o x é a coluna de horas, então vamos dar um destaque nela aqui. E agora, iremos comparar essa coluna com as outras 2 colunas, a de entregas e a de velocidade média.
Analisando os números de cima para baixo, podemos perceber o seguinte: a quantidade de entregas aumentou, então atribuímos um sinal de mais. Se a quantidade de entregas aumenta, iremos precisar de mais ou de menos horas? Iremos precisar de mais horas. Portanto, também atribuímos um sinal de mais aqui na coluna de horas. Agora, iremos comparar a coluna de horas com a coluna de velocidade média. Se a velocidade média aumenta, atribuímos um sinal de mais. Iremos precisar de mais horas ou de menos horas? Pela lógica, com uma velocidade maior, teremos a necessidade de menos horas, então atribuímos um sinal de menos na coluna de horas. E agora, iremos efetuar a nossa montagem da equação. Pegamos a coluna que fixamos, que foi a coluna de horas, e copiamos aqui, do jeito que está na tabela, 5 sobre x, igual. A coluna de entregas obteve o mesmo sinal que a coluna de horas, portanto, copiamos do jeito que está, 1 sobre 2. Vezes, a coluna de velocidade média tem o sinal diferente da coluna de horas, portanto, copiamos as informações invertidas. Colocamos 100 sobre 80. E agora resolvemos. Ficamos com 5 sobre x igual 1 vezes 100 fica 100, e 2 vezes 80 fica 160. Multiplicando cruzado, ficaremos com 5 vezes 160 igual a 100 vezes x. 5 vezes 160 resulta em 800, igual a 100 vezes x, que fica 100x. O 100 que está multiplicando irá passar dividindo, então ficamos com 800 sobre 100 igual a x. E 800 dividido para 100 resulta em 8, igual a x. Como x é a quantidade de horas, podemos concluir que ele deverá viajar 8 horas por dia. Número 4. 2 pintores levam 15 dias para finalizar uma pintura de 20 metros quadrados. Se tivessem 3 pintores e a área da pintura fosse de 30 metros quadrados, quantos dias levariam? Então, temos as seguintes informações: pintores, dias e área. No primeiro momento, temos 2 pintores, 15 dias e uma área de 20. No segundo momento, temos 3 pintores. O número de dias não sabemos, portanto atribuímos x. E a área é 30. A nossa coluna que tem o x é a coluna de dias, então vamos destacar ela aqui. E efetuar a comparação com as outras duas colunas. Então vamos analisar de cima para baixo. A quantidade de pintores aumentou, então atribuímos um sinal de mais. Pela lógica, se temos mais pintores, iremos precisar de mais dias ou de menos dias? Com mais pintores, iremos precisar de menos dias, portanto, atribuímos um sinal de menos na coluna de dias. Agora observando a coluna de dias e de área. Podemos perceber que a área aumentou, portanto, atribuímos um sinal de mais. Pela lógica, analisamos. Se a área aumentou, iremos precisar de mais dias ou de menos dias? Iremos precisar de mais dias, por isso atribuímos um sinal de mais na coluna de dias. Agora vamos organizar a nossa equação. Vamos copiar a coluna de dias, que é a coluna que tem o x. Então copiamos 15 sobre x. Igual. A coluna de pintores teve sinal diferente da coluna de dias. Portanto, copiamos essas informações invertidas, 3 sobre 2. Vezes, a coluna de área teve o mesmo sinal da coluna de dias, portanto, copiamos as informações do jeito que temos, 20 sobre 30. E agora resolvemos. Ficamos com 15 sobre x igual 3 vezes 20 fica 60, e 2 vezes 30 fica 60.
60 dividido para 60 resulta em 1, portanto ficamos com 15 sobre x igual a 1. E agora o x que está dividindo irá passar multiplicando, então ficamos com 15 igual a 1 vezes x. E 1 vezes x fica x, portanto 15 é igual a x. Como x é o número de dias, podemos concluir que levariam 15 dias. E esse foi nosso vídeo sobre regra de 3 composta. Espero que tenham gostado e até a próxima!